Atenção, freguesia. O reino de Deus está próximo. Atenção, está passando o carro do reino de Deus. Vai colando nesta aula porque chegou, querido. Chegou a nossa aula 20 do nosso curso Yeshua, o Cristo Planetário Revelado. Estamos na metade. Hoje a gente chega no cume da montanha, não só desse curso, mas também a gente chega no epicentro de toda a mensagem do Cristo manifestado através de Yeshua. O reino. O que é o reino de Deus? Onde vive? O que come? Como se reproduzem? Hoje, no seu Yeshua Repórter. Nesse módulo a gente chamou esse módulo de a Carta Fundamental da Nova Terra. Por quê? Lembrando um pouco aqui, nós entendemos que no Sermão da Montanha, o Cristo estabelece através de Jesus todos os fundamentos, toda a base fundamental sobre a qual poderá ser edificada um novo estágio de consciência para o planeta Terra. Estágio esse que nos nossos dias é muito conhecido como Projeto Nova Terra, que é apenas a primeira parte desse processo. Dentro do compilado dessa informação, desse investimento, eu não gosto de usar a palavra doutrina, porque doutrina me lembra coisas que me dão calafrios, mas dentro desse compilado, desse investimento filosófico, eu prefiro muito mais isso, pensar no Sermão da Montanha ou nos ensinamentos que Jesus coloca nesse lugar como um investimento filosófico, como um plantio, nós vamos ver que Jesus usa muito essa analogia na aula de hoje. Esse investimento filosófico tem um objetivo, que é chegar ou implantar neste pequenino quarteirão do sistema solar uma coisa chamada Reino de Deus. Então veja, acompanha comigo no slide em tela. Nós tivemos esta triangulação até agora. Primeira etapa, nós falamos, ou o Cristo estabelece as virtudes, ou seja, aquilo que é próprio da nossa natureza essencial, e que pode ser manifestado. Todo ser humano é chamado, todo ser humano é programado, todo ser humano é convidado a manifestar as virtudes como aquilo que lhe é mais natural. Virtudes essas que gravitam em torno, é claro, da expressão do amor, que é a nossa natureza mais íntima e mais fundamental. O amor a Deus e ao próximo. Então a gente resume completamente as virtudes no amar a Deus como todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas por quê? Porque o amor é a nossa natureza. Filho de peixe, peixinho é. Deus é amor. Então eu sou amor. Todas as vezes que eu estou diferente do amor, eu estou indo contra a minha natureza. Porque o que eu sou é amor. Virtudes, bem-aventuranças, aquilo que nos leva à plena felicidade. Felicidade como estado de perfeição, de suficiência, onde nada sobra e nada falta. Virtudes. Num segundo momento, tem o segundo ponto da triangulação, atitudes. Bem, se eu sou amor, se eu sou parte desse Deus que mora dentro de mim, se eu moro dentro desse Deus que mora dentro de mim, se tudo aquilo que eu estou, que é diferente de amor, está indo contra a minha natureza, qual é o meu comportamento diante da justiça, diante da lei, diante do funcionamento do universo? Então, quando eu centro a minha identidade, quando eu sei quem eu sou, em virtude e em essência, eu ocupo o meu lugar no cosmos, mas esse cosmos é regido por uma lei, é regido por um conjunto de leis.
leis que regem o universo em seu funcionamento em todas as dimensões. Logo, Jesus faz questão de expandir a nossa compreensão, que estava muito limitada, não é? Pela burocracia religiosa, para mostrar que por trás daquelas migalhas legislativas havia uma lei muito maior, que era a lei da mente. Então eu me entendo por essência amor, e dentro desse amor eu também me entendo como parte do programa mental do Criador. A criação é a exteriorização do pensamento de Deus. Ele é a realidade única, nada existe além dele. Todos nós estamos nele, como os peixes estão no mar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando eu me harmonizo com esta lei, e veja, virtudes, atitudes, eu parto para a transcendência. Eu começo a transformar o meu paradigma a partir do momento que eu centralizo a espiritualidade como eixo de todas as dimensões da minha vida. Isso é transcendência. Ou se a sua vida está centrada na sua carreira, vai dar ruim. Se a sua vida está centralizada só nos teus filhos, vai dar ruim. Porque uma hora teus filhos vão para o mundo, você vai ficar com síndrome de ninho vazio. Se a tua vida está centralizada só na comunidade, só na ONG, só na filantropia, vai dar ruim. Se a tua vida está centralizada no amor, numa pessoa, vai dar ruim. Por quê? Porque o eixo da vida, o eixo de todas as dimensões da nossa vida, precisa conversar com a nossa essência, precisa conversar com essa lei mental. Por isso a transcendência é o terceiro pilar do Sermão da Montanha. Senhor, ensina-nos a orar. Transcendência que está para além da burocracia e da hipocrisia religiosa. Pai nosso que estais nos céus. Pai é pai de todo mundo, o Pai é nosso. Se Ele é Pai, nós somos filhos, nós somos a mesma família. Caíram as barreiras, caíram as separatividades, caiu a competição. Pai nosso que estais nos céus, que estais no céu. Céu não é lugar, gente. Céu é estado vibratório. Céu é o ápice de todos os estados vibratórios. Tudo vibra na criação. E o ápice da criação é a completa imobilidade, é Deus. Deus não vibra. Deus não vibra, porque Deus não se move, Deus é o todo. Ele não se move, porque quem se move está procurando alguma coisa. Deus não procura nada, Ele é perfeito em si mesmo. Nele nada sobra e nada falta, por isso Ele está no céu, e esse céu não é longe. Esse céu é um estado que eu posso alcançar, como Buda alcançou. Esse céu é o Nirvana. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. O nome como identidade, o nome como a fórmula pela qual nós somos conhecidos. Se Deus está oculto e tudo que eu vejo são as obras que Ele fez, então a criação é o nome de Deus. A criação é a identidade de Deus. Quando eu digo santificado seja o seu nome, eu estou dizendo santificada seja a sua criação. Santificar, né? Aleluia! Santificar é tornar perfeito. Que toda a sua, quando eu digo santificado seja o seu nome, que toda a sua criação alcance a perfeição. Que toda a sua criação alcance o céu da vibração, da perfeita vibração onde o Senhor é. Venha o teu reino. Ou seja, para que a criação chegue a esse estado de perfeita vibração, eu digo, venha o teu reino, venha este estado de consciência no qual a tua vontade é feita na terra como no céu, o perfeito princípio de correspondência, o perfeito alinhamento da nossa identidade, do nosso lugar com a transcendência, com a nossa dimensão espiritual. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus se preocupa, apesar de toda a primeira parte da transcendência, dizer de algo que está para além. Jesus ancora aqui. O pão é fruto do trigo,
O trigo é fruto das sementes. Toda vez que Jesus fala sobre o reino, e nós vamos ver aqui hoje várias parábolas, Jesus compara o reino às sementes de trigo. O reino ao campo onde as sementes de trigo são plantadas. Que sementes são essas? Virtudes, atitude, transcendência. Quando essas sementes são recebidas pelo campo da consciência, o reino está no meio de nós. Então o pão é o fruto que verdadeiramente, o alimento que verdadeiramente alimenta. O que nos alimenta de verdade? É a comida ou é a virtude, a atitude e a transcendência? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos, ou seja, manifeste plenamente a causa e o efeito em nós. Nós queremos, alcançando e nos alimentando desse pão que verdadeiramente sacia, transformar todas as causas em efeitos positivos que nos levem ao estado vibratório maior. Portanto, nós aceitamos, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos, é a harmonização da nossa disposição com a lei universal. Não nos deixa cair em tentação. Cara, que tudo isso esteja muito vivo e presente na nossa mente. Para que a ilusão não nos confunda, mas nos livra do mal, nos livra da ignorância, nos livra do não saber, nos livre da desconexão com essa realidade única de que moro dentro do Deus que mora dentro de mim. Transcendência. 3 pilares: virtudes, atitudes, transcendência. No centro dessa mensagem, no centro desse trabalho, no centro desse investimento filosófico, o ápice desse investimento filosófico é o reino. Logo no início dessa aula, a chave mais importante, a chave mestra, para que você leia todas as passagens e todas as vezes que Jesus falar do reino, você precisa entender que o reino não é um lugar. O reino não é um Estado-nação, o reino não é um plano de governo ou de justiça social. O reino de Deus é, acima de tudo, um estado de consciência presente. Nós vivemos em vários momentos lampejos do reino de Deus em vida. Reino de Deus não é um lugar para onde você vai quando você morre. Dona Jandira, pelo amor de Deus! Ai, tô sendo uma mulher boa porque eu quero que um dia eu possa morar no reino de Deus. Eu quero poder morar no reino de Deus, comprar um apartamento lá no reino, né, com 2 quartos, sala, varanda gourmet com vista para Nossa Senhora. Ai, vai ser lindo, você vizinha de São Francisco, nesse condomínio chamado Reino de Deus, um dia quando eu morrer. Não é isso! Reino de Deus não é um lugar. Reino de Deus não é um lugar onde você bota no GPS, não é uma localização geográfica. Reino de Deus não é um plano de governo. Os apóstolos confundiram, principalmente Pedro e Judas, lembra? O que eles confundiram reino? Eles achavam que reino era um projeto revolucionário de tomada do governo. Eles achavam que Jesus ia derrubar o governo teocrático do templo e o governo romano. Então Jesus falava o reino de Deus. Eu falava, beleza, mano, o reino de Deus vai ser esse plano de governo, Jesus é o chefe, nós vamos ser tudo ministro. A mãe lá dos filhos de Zebedeu também, né? Chega lá para Jesus e fala, ai Jesus, lembra dos meus filhos, teu reino. Bota um para sentar à tua direita, outro para sentar à tua esquerda. O que essa caipira tá falando para eles? Ai Jesus, se o senhor puder dar a Casa Civil do Reino de Deus para esse e o Ministério da Economia do Reino de Deus para aquele, viu, Senhor? Tamo junto, viu? Te faço até um cafezinho lá em casa. E ele falou, filha, não compete a mim. Compete a eles dizer o lugar que eles ocupam no Reino de Deus, porque o lugar que eles ocupam no Reino de Deus é diretamente proporcional ao lugar que o Reino de Deus ocupa dentro da consciência deles. Não sou eu que nomeio. Cada um se nomeia a si. Isso é identidade. Percebe? O reino de Deus não é um plano de governo. O reino de Deus também não é um estado só de justiça social. A justiça social é uma consequência do reino de Deus, mas o reino de Deus como estado de consciência presente.
Você não pode esquecer isso mais. Toda vez que alguém falar, um dia nós vamos pro reino dos céus, você fala, para que o reino dos céus não é um lugar que você bota no GPS, sua mocoronga. É um estado de consciência. Se a gente não entender isso, nós nunca vamos entender as coisas que nós vamos falar aqui nessa aula. O reino de Deus é um estado de consciência. Estado de consciência. Por isso, quando Jesus fala assim, juntai para vós tesouros nos céus, você vai ver onde é esse céu, onde é esse reino. É aqui, é na consciência. Não tem nada a ver com prometer uma vida melhor para pobre viver desgraçado a vida inteira. Porque isso foi o que a Igreja Católica fez durante 2000 anos. Olha, seja pobre, miserável, aceite isso, porque isso é o que Deus quis. Porque um dia você vai ser rico no reino dos céus. Enquanto isso, você dá o seu dinheiro pra gente. Bando de estelionatários. Estelionatários. A Igreja Católica é uma estelionatária histórica. Porque segundo a definição do Código Civil, do Código de Criminal, que aquele que induz ou mantém outra pessoa em erro para benefício próprio é um estelionatário. Então a Igreja Católica merece com todas as letras o título de estelionatária. Porque transformou o reino dos céus numa promessa de futuro vendida a preço presente. Shame on you. Agora, tem um lance que é o seguinte. O compilado apostólico, ele vem numa tônica muito clara. Então Jesus diz diretamente, felizes esses, felizes aqueles, felizes os pobres de espírito, felizes os mansos, felizes os humildes, os que promovem a paz. Ele está sendo direto, explícito, né? Depois ele vai falar, falou de virtude, explícito. Falou de atitude, mais explícito ainda. Ah, tá falando que não é para adulterar, né? Mas pensou na bundinha da vizinha, já adulterou, viu, malandro? Porra, Senhor, desse jeito? É, pois é. Porque eu não tô aqui falando de leizinha, de legislaçãozinha mosaica. Eu tô aqui falando da lei universal. A lei universal é a mente. Pá, pô, caramba. Foi direto. Na hora da transcendência, falou direto. Pai nosso. Não ficou brisando. Não ficou dificultando, foi direto ao ponto, não ficou lá, grande consciência cósmica universal que a tudo permeia, de cuja natureza comungamos e que por isso podemos, quem sabe, chamar de pais, numa analogia com pais e filhos. Não, Pai Nosso, direto e reto. Então ele foi direto e reto, explícito em tudo isso. Aí na hora de falar sobre o reino, porra, começa a brisa. Jesus começa a usar analogia, porque o reino de Deus é como um campo, é como uma semente de mostarda. É como o homem que saiu a semear. Ele não fala diretamente do reino de Deus. Jesus não te dá essa definição que eu te dei. Não te dá. Ele vai dar para os apóstolos, para o círculo mais fechado, mas para a multidão ele não dá. Em um lugar ele até se justifica dizendo assim, olha, eu explico o reino em parábola, porque a eles não é dado conhecer isso aqui ainda, mas a vocês é. Ele deixa claro que existem níveis de consciência que ele não poderia, naquele momento, escancarar para todo mundo. Até porque ele ia ter que explicar o que era consciência, né? Ia dar treta, percebe? Então ele fecha só no círculo mais próximo, conhecimento mais oculto e mais elevado. Que hoje você tem o privilégio de acessar na sua casa, na sua televisão, no seu notebook, no seu celular, o Posati falando aqui para você direto e reto. E ele fazendo isso, ele cumpre uma profecia que era vendo, não verão, não enxergarão, ouvindo, não, escutando, não ouvirão, não entenderão. Quer dizer, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Mas parece que a mensagem do reino era grande demais naquele momento. E ficou reservada a um grupo mais fechado de pessoas. Grupo esse que foi transmitindo e que, claro, acabou dando em certo nível de compreensão. A gente pode falar que deu uma merda muito grande com esse grupo,
que acabou virando igreja, que depois acabou virando instituição religiosa e acabou reproduzindo todo o padrão do templo, do culto, clero, dia, templo e coisa do tipo, né? Foi pior ainda, né? Porque a igreja é uma besta que junta a religião judaica e o Império Romano numa coisa só, né? Agora, por que Jesus não fala diretamente sobre o reino de Deus? Jesus não fala porque o reino de Deus é uma experiência interior, subjetiva, individual, com impacto objetivo, exterior e coletivo. A linguagem objetiva, ela não é capaz de descrever uma experiência subjetiva senão por analogia. Isso é princípio de correspondência. Então, eu amei o Felipe Savieto, que ele diz, eu falo que ele é um parabólico, porque Felipe é psicólogo. Para tudo, o Felipe tem uma história e uma analogia. Então, às vezes, cara, você tá discutindo um troço lacaniano, com o pé no Freud, a cabeça no Jung, a objetividade começa a dar curto-circuito. O Felipe vem e tem uma história, você fala, pá, óbvio. A gente assimila o subjetivo por analogia, porque quanto mais pura a verdade, maior o impacto que aquilo tem na nossa consciência. E a racionalidade, a razão, o nosso pensamento caixinha, não consegue colocar tudo isso dentro da caixinha. Então, pela analogia, você assimila aquilo, você digere aquilo. Então, nesse sentido, o que Jesus fez não é que ele ficou escondendo das multidões, né? Jesus ficou fazendo toda a bancada misteriosa. Tá lá, em vez de explicar, fica fazendo mistério, bancando a mascarada. Não. O que Jesus estava fazendo, ele estava cuidando, ele estava sendo carinhoso, cuidadoso com o nível de consciência daquela massa. Porque senão ia ser um estouro. Ia ser muita coisa, ia ser que nem dar feijoada para um bebê de 2 anos. Você acaba com o organismo do bebê. O bebê não está pronto para aquilo. Por isso existe aquele provérbio hermético que justifica isso aqui. Leite às crianças, carne aos homens formados. O bebezinho, ele precisa sugar o leitinho da mãe. Não adianta você aparecer com feijoada para um bebê de 1 mês de idade. Você vai matar o bebê, percebe? Mas quando o organismo está formado, ele é capaz de absorver, não é? Alimentos mais sólidos, mais densos. Então aqueles organismos não estavam formados, mas aqueles do círculo interno de Jesus eram pessoas, eram espíritos que haviam se comprometido a reencarnar com Jesus e fazer esse trabalho. Então, apesar da aparente capa de ignorância que eles tinham, eram espíritos preparados para aquela puxada de Jesus. A gente viu na aula Pescadores de Homens, não é? O salto quântico que Pedro dá. O salto quântico. Muito provavelmente, assim, se a gente for pelaquela analogia da teoria do Geraldo Lemos, que eu abordei na última sessão de perguntas e respostas, né? De que o Cristo, quando puxa o apóstolo João num canto, né? Começa a tratar coisas em particular com eles, outros apóstolos ficam enciumados, e ele fala assim, o que vocês têm a ver com isso? Se eu quiser que ele fique aqui até o fim dos tempos, quando eu voltar. Né? Na teoria, na interpretação do Geraldo, que eu achei uma interpretação muito válida, Jesus está dizendo que aquele apóstolo vai reencarnar e reencarnar aqui até que se consume a transição planetária. Enquanto os outros apóstolos atingiriam um tal nível de evolução que já iriam encarnar em outros orbes, trabalhar com Jesus já em outros cantos. E esse apóstolo, João, que fica até a conclusão do projeto de transição planetária, viria a reencarnar posteriormente como Francisco de Assis e posteriormente como Chico Xavier. Me faz muito sentido, porque nós só entendemos plenamente a mensagem do Apocalipse, da mediunidade de João, com a mediunidade de Chico Xavier. É fantástico isso.
Nós só entendemos um papel de Francisco de Assis, por exemplo, quando você coloca essa personalidade no centro dessas duas. Ou seja, é o mesmo espírito comprometido com o projeto do Cristo. Dá o que pensar, né? Então vamos lá. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? O corpo mais do que o vestido? Olhe para as aves dos céus. Nem semeiam, nem sagam, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que o dais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Veja que coisa interessante, veja essa chave de compreensão. Se o reino de Deus é um estado de consciência, o que é preciso para buscá-lo e que efeitos de justiça este estado produzirá em mim? Veja, se o reino de Deus é um estado de consciência e ele gera um estado de justiça, justiça é aquilo que é perfeito. Justiça é aquilo que é justo, é perfeito. A perfeição é um estado onde nada sobra e nada falta. É a perfeição da suficiência. Aquilo que eu comentei. Deus ele é o ápice da vibração. A mais alta vibração é a imobilidade. Porque a imobilidade é a natureza daquele que é perfeito. Nele nada sobra e nada falta. Então ele não tem razão para vibrar e se mover. Ele nada busca porque ele tem tudo em si mesmo. O reino de Deus é esse estado de suficiência. O reino de Deus está muito mais próximo ao conceito de suficiência do que ao conceito de abundância, de extravagância, de prosperidade, de desperdício desmedido. Logo, quando Jesus fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele tá concentrando, ele tá dizendo assim, cara, vocês ficam feito cachorro correndo atrás do rabo. E o que tem que pagar? A conta que tem que pagar? Porque o menino tá crescendo, porque tem que pagar a escola, porque o aluguel, porque agora precisa trocar de carro, porque, pô, saiu o PlayStation 5, eu não consegui comprar. Cara, vocês ficam preocupados com tudo. O cara terminou o almoço, tá comendo a janta, tá na janta, tá pensando no café da manhã. O cara tá ganhando 5 mil, quer ganhar 6, 6 quer ganhar 8, tá ganhando 8, quer ganhar 15, tá ganhando 15, quer ganhar 20, tá ganhando 1 milhão, quer ganhar 10. Vocês estão sempre preocupados com tudo. Tá apaixonado pela menina, vai, aí casa com a menina, aí quando casa com a menina já quer a vizinha. A gente nunca tá satisfeito com nada que a gente tem. A grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Por quê? Porque a comparação, ela é a corrupção do nosso foco mental. Quando eu me comparo com alguém, eu estou corrompendo o meu foco mental. Comparou, fudeu. Está infeliz. Comparou, você não só corrompeu o seu foco mental, como você instalou na sua própria mente um estado de carência, uma consciência de falta. E aí você fica desesperado pela próxima coisa. Jesus não está dizendo para a gente ser hippie, entende? Não está dizendo para a gente ser hippie,
Pô, metade do Pai Nosso é o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus é muito prático. Pô, mas por que você fala pra gente pedir o pão? Você tá falando que não é pra gente se preocupar porque os passarinhos não tem que plantar nem que comer e colhe? Então vamos viver na vagabundagem. É vagabundagem, então. Eu vou ficar de boa, porque Deus veste a árvore, Ele vai me vestir de algum jeito. Eu vou ficar de boa, né? Porque os passarinhos têm o que comer, tem que trabalhar. Não é vagabundagem, não é vagabundagem. Para com isso. É foco mental. É parar de se comparar, é parar de semear, de plantar a hiperconsciência da falta na sua cabeça. E aqui, olha, eu tenho aqui uma oportunidade de me redimir, na verdade, sabe? Comecinho, pelo menos, porque todos nós que fizemos formação de marketing, publicidade, nós aprendemos assim, no conceito da faculdade, o que é o marketing? O que o profissional de marketing faz? Ele estimula os desejos e necessidades do público consumidor. Ele cria falta. Ele cria necessidade. Ele cria necessidade para vender produto. Só que isso está fudendo o nosso planeta, isso está fudendo a nossa ecologia, isso está fudendo os recursos naturais. Cara, hoje eu tenho ódio de produto mal feito. Sabe aquela coisa de você compra o baratinho no Shopee que vem da China e não sei o quê, quando você chega a um produto porcaria, que você nem precisava direito, mas você ficou lá com insônia, pegou a porcaria do celular, começou a rodar o dedinho nervoso, o cartão de crédito cadastrado, pá, comprou. Chega aquela porcaria daquele produto que foi uma violência contra o meio ambiente, uma violência contra o ser humano, porque é fruto de trabalho escravo, uma violência contra o equilíbrio das trocas do comércio internacional, porque veio com violência, é violência, e além de tudo, você não precisava, mas comprou porque um marqueteiro criou em você esse desejo e essa necessidade. Como marqueteiro de formação, mas de espírito regenerado, eu digo para você assim, coloque um prazo de 1 semana para suas compras. Quando você quer muito uma coisa, vá ao shopping, experimente, vista, veja como você se sente e devolva para o vendedor e fala assim, vou avaliar e daqui 1 semana, se eu precisar mesmo, eu volto e compro. Vai sobrar dinheiro na sua conta. Tudo aquilo, toda decisão de compra que eu deixo dormindo 1 semana, desaparece. Digo assim, 90%. Tem coisa que você precisa, claro. Mas você percebe, uma coisa é a minha consciência estar completamente concentrada nessa necessidade, nessa coisa que eu quero, que na verdade nem sei se eu quero o que eu quero ou se eu quero o que outros quiseram que eu quisesse. Não. Esse é o problema, quando eu corrompo a prioridade da minha consciência. A prioridade da consciência é o reino dos céus. É o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, é o estado de consciência presente, onde eu alcanço a justiça, a perfeição, a imobilidade, estando em plena comunhão com o Pai de todas as coisas, que supre a todas as necessidades, das ervas do campo, dos pássaros e do espírito humano. Não andeis cuidadosos com a vossa vida. Então tá liberado o relaxo, Jesus? Não. Apenas não concentrem o poder mental de vocês nos efeitos, mas contemplem as causas, as leis que regem o universo e estejam a elas alinhados. A simplicidade da natureza, gente, é a máxima sofisticação da suficiência. O que é bonito é que a natureza, ela é uma expressão de todas as leis que emanam da consciência crística e do todo. Então, os ciclos da natureza, o ciclo dia e noite, o ciclo da água,
Tudo isso é uma lição apaixonante quando você sabe usar o princípio de correspondência como contemplação. É uma lição apaixonante sobre a natureza de Deus, sobre como Deus sustenta tudo, todo o universo. Não é que está liberado o relaxo. Apenas, Jesus está falando assim, foca a tua mente, a tua consciência naquilo que é a sua essência e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando o epicentro da minha vida, que é o cume da transcendência, o epicentro da minha vida é a minha natureza espiritual e todas as dimensões da minha vida se organizam ao redor dela, todas as outras dimensões são acrescentadas, são plenas, são felizes, porque a minha satisfação está aqui dentro. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction, but I try, but I try, but I try, but I try. Pobre Rolling Stones. Claro, nada nos satisfaz. I can't get no satisfaction. Eu não consigo. Não encontro satisfação. When my driving in my car, quando eu estou dirigindo meu carro, a man comes on the radio and tell me more and more about some useless information. Supposed to fire my imagination. Estou dirigindo meu carro e vê um cara começa a falar no rádio uma informação inútil que, entre aspas, é para incendiar a minha imaginação. E eu não consigo me satisfazer. O que os Rolling Stones estavam dizendo é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as satisfações serão acrescentadas. Tudo pode te satisfazer quando a sua satisfação está centrada nesse estado de consciência que é o reino de Deus. Agora, nada, you will get no satisfaction, quando a sua consciência não estiver centrada nesse estado chamado reino de Deus. Observa bem esse slide comigo em tela. O ato de pensar o futuro, ele tem duas extremidades. Ele tem duas polaridades. Você pode pensar o futuro numa postura de preocupação. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? O que vai ser dessa vida? Como é que eu vou pagar as contas? Preocupação. E na outra polaridade, você pode pensar o futuro como um ato de cocriação. Russell Ackoff dizia: planejar é criar o futuro desejado. Olha que lindo. Planejar é criar o futuro desejado. Todo planejamento é um ato de cocriação. Você tem essas duas polaridades quanto ao ato de pensar o futuro. Numa polaridade, você está preocupado. Você está puxando todos os problemas do futuro para o presente, sobrecarregando o seu poder mental, diluindo o seu poder mental, esvaindo o seu poder mental. Por outro lado, quando você assume uma postura de cocriação, você passa a criar o futuro que você deseja. O que estabelece a diferença dessa polaridade é a consciência da operação das leis do universo. Quando eu não sei como o universo opera, eu fico preocupado. Quando eu sei como o universo opera, eu estou cocriando. Cocriação é o ápice do que nós chamamos no círculo de exoconsciência. Cocriação é o ápice da exoconsciência. Exoconsciência é a mediunidade 2.0, orientada para a cocriação, a partir desse estado de consciência, onde eu conheço as leis universais, a operação das leis universais, onde eu centro a minha consciência no reino, como um estado vibratório. Então, quando eu penso exoconsciência como habilidade que todo mundo tem de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres de humanidades multidimensionais, é quase em tudo parecido com a mediunidade, com exceção a uma coisa: cocriação. Cocriação. Está fora do ambiente religioso. Veio para a vida prática, veio para a vida útil, veio aqui, no meio de nós, porque o reino está no meio de nós. Está aqui. Então esse estado de consciência
onde eu cocrio. É um estado de consciência que eu estou completamente alinhado com esse reino. Eu materializo esse reino com virtude, com atitude, com transcendência. Quando eu estou vivendo preocupação, eu estou fechado no eu. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Mas e se eu não fizer isso, não vai dar certo. Se eu. Quando eu estou no estado de cocriação, é o nós por natureza. Nós por natureza. Quem nós somos, o que nós vamos fazer, o que nós vamos criar. Não tem cocriação sozinho. Cocriação é sempre plural. É sintonia, conexão, comunicação com seres e humanidades multidimensionais, em todos os níveis, em todas as faixas, encarnados e desencarnados. Quando eu estou em estado de preocupação, eu vivo medo. Quando eu estou num estágio de cocriação, eu vivo a confiança. O medo vem da ignorância. O medo vem do não saber. Mas quando eu manifesto esse estado de consciência que conhece as leis universais, eu vou para outra ponta, que é confiança. E confiar, né? Fiar juntos. Confiar é plural. Confiar é grupo. É interação. É consistência sobre o tempo. Quando eu estou preocupado, eu vivo em ansiedade. Aquela ânsia. Eu vivo o sofrimento que ainda não chegou. Mas aí, quando eu acesso esse estado de consciência, eu descubro que fé é também um estado mental, é uma predisposição à confiança e essa fé me leva à serenidade. Quando eu estou no estado de preocupação, os erros me levam a uma verdadeira caça às bruxas. Eu quero culpados para culpar. Eu quero culpados para condenar. Eu quero culpados para punir. Porque eu estou vivendo o paradigma da preocupação. Mas quando eu sou transportado para o paradigma da cocriação, os erros são uma oportunidade de aperfeiçoamento do coletivo. Os erros são uma oportunidade de a gente entender onde nós ainda podemos nos integrar mais. Erros são oportunidades. Quando eu estou no estado de preocupação, o sucesso é um alívio. Ai, deu certo, né? Nossa, que bom. Quando eu estou em estado de cocriação, o sucesso é uma celebração. A gente olha um pro outro. Cara, a gente vive isso no círculo várias vezes. A gente olha um pro outro e fala assim, caralho, olha o que nós fizemos! Sucesso é celebração. A gente olha, estamos chegando à 20ª aula, o núcleo desse curso. A partir da semana que vem o curso já começa a terminar, hein? Começa a acabar. Cara, eu olho, eu penso assim, cara, esse curso envolve simplesmente toda a equipe do Círculo. Eu sou a cara que está aparecendo aqui, né? Com as devidas memes que o Guilherme cria para me fuder. Mas eu sou a cara que aparece aqui. Mas, cara, isso aqui é fruto de um time de gente encarnada e desencarnada. Um time multidimensional. A gente olha e celebra isso aqui. A gente celebra um congresso, um curso de exoconsciência, como que nós estamos fazendo agora. Tá com a matrícula aberta agora. Percebe? A gente celebra. Quando eu estou em estado de preocupação, eu imponho uniformidade. Porque eu tenho medo, porque eu quero que tudo esteja sob o meu controle. Então eu quero uniformizar. Uniformizar, basicamente, é estabelecer o meu parâmetro sobre todas as coisas. Quando eu estou em estado de cocriação, é a integração da diversidade na unidade. Nós somos completamente diversos e estamos reunidos numa só unidade. Numa só unidade. Mas é a integração dessa diversidade de identidades. É espaço para que todos sejam aquilo que são. É espaço para que todos manifestem os seus talentos naturais. Cocriação é esse tecido de talentos naturais maduros, totalmente integrados e manifestando de acordo com o ideal. Quanto a enfrentar as imposições inevitáveis da vida,
Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus espera que o aspirante espiritual desempenhe as tarefas úteis que lhe cabem, mas não como materialista que mantém as energias e o olhar focalizado em ganhos egoístas e prazeres sensoriais. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça significa concentrar-se na vida eterna, a fonte de todas as vidas, e expressar a glória dessa imortalidade em todas as interações com o mundo. É um outro estado de consciência o reino, gente. É um outro estado de consciência. É a mesma coisa, é o Airbnb versus casa própria, né? Quem que aluga um Airbnb para passar um final de semana e começa a fazer orçamento para trocar o piso do apartamento do Airbnb? Aquilo não é seu. Aquilo não é seu, não é problema seu, você está ali de passagem. Claro, você não vai tocar fogo no Airbnb, você vai cuidar, você vai manter, você vai ser caprichosinho e tal. Mas você não vai pintar o apartamento do Airbnb. Não é seu, não é ali que você mora. Você vai cuidar da tua casa, você vai fazer manutenção da tua casa, que é a tua casa. A nossa casa mental é o reino de Deus. É o estado do reino de Deus. É ali que a nossa consciência precisa estar. Todas as outras preocupações da nossa vida é Airbnb. É colocar, relatividade nas coisas. O caminho seguro para a felicidade consiste em adquirir tudo o que seja necessário enquanto a mente descansa principalmente em Deus. Sair em busca de necessidades excessivas no estado de esquecimento de Deus levará com certeza ao sofrimento. Yogananda dando aí um arremate daquela minha história do marqueteiro. A grande pergunta é: onde que está a tua mente hoje? Porque onde a tua mente está, aí vai estar o seu patrimônio. A gente precisa desfrutar a matéria. Desfrutar. Não possuir. Não prender. Não amarrar. O estado de consciência de preocupação quer prender a matéria. O estado de consciência em cocriação, ele desfruta a matéria. Desfrutar vem de fruto, que vem de félix, felicidade. Então eu sou feliz no meu relacionamento com a matéria, mas porque eu sou feliz em Deus, eu sou feliz no todo. Quando eu sou feliz, a minha consciência mora nesse reino, meu relacionamento é de desfrute. Eu tiro felicidade de todas as coisas. Para desfrutar a matéria, isso exige presença. Presença é descobrir, a partir desse estado de consciência do reino, o presente que o presente é. Então, quando eu vivo o presente que o presente é, eu não fico procurando o que me falta e também não tenho medo de perder o que eu tenho. Porque eu percebo que nada me falta e que, no fundo, nada eu tenho. Eu não tenho nada. A única coisa é eu sou. Nesse momento que eu sou e Deus é, e nós juntos somos, eu desfruto o presente que o presente é. Eu me lembro de uma vez, eu tinha me separado e nesse primeiro momento, a mamãe do Lorenzo mudou para Curitiba. E eu viajava toda semana, né? Ia, voltava, depois ficava 15 dias, voltava. Foi um período de adaptação até que eu consegui me organizar para mudar para Curitiba. E a saudade era terrível. E logo no comecinho, tudo ainda desorganizado, aquele momento de transição, todo mundo se organizando. Eu peguei ele, fui com o carro, nós almoçamos. E aí era um sábado, bateu putz, o que a gente faz agora? Não tinha um hotel, não tinha nada para ficar. Eu fiz tipo um bate-volta, porque tava, sei lá o que estava acontecendo. E eu reclinei o banco do carro, ele tinha 3 anos, era menorzinho, deitou comigo. E aí, cara, a gente ficou ouvindo música e brincando, e ele dormiu no meu colo. E eu falei, puta, que merda de situação que eu tô. Comecei a lamentar, sabe? Falei, nossa, que merda de situação que eu tô. De não ter um lugar para ficar com meu filho. Puta,
que escolha difícil, né? Que é você precisar fazer todo um rearranjo na sua vida, porque você entendeu que aquilo era e você lidar com as consequências daquilo. E eu olhei para aquela situação e falei, nossa, que merda isso aqui, cara. Eu não tenho um lugar para ficar com meu filho, para descansar com meu filho. Mas isso vai mudar. E, ao mesmo tempo, era mágico porque ele estava ali comigo. E Deus, ele é muito bem-humorado. A gente estava parado assim numa esquina, numa rua sem saída. E bem na esquina, num cruzamento de uma avenida bem agitada, tinha um pai carroceiro, desses que pega coisas recicláveis para vender no fim do dia. Com 2 filhos pequenos, um da idade do Lorenzo. E ele tinha parado para fazer um lanche, para continuar carregando a carrocinha, recolhendo as coisas, fazer o trampo dele. E aqueles moleques, eles estavam se divertindo com o pai. E o pai estava se divertindo com eles, porque eles tinham feito uma bola, um brinquedo com umas garrafas PET, uma coisa que amarrou, que fez. E eles estavam gargalhando. Gargalhando. E aquilo foi um tapa na minha cara, que estava ali dentro do carro, no ar-condicionado, escutando música na minha conta premium do Spotify. A partir daquela visão, a minha consciência mudou. E eu falei assim, não tem nada a ver com o lugar, não tem nada a ver com o que eu tenho, não tem nada a ver com a matéria, tem a ver com o presente que o presente é. Eles não estavam nem aí que o pai deles estava puxando carroça, eles não estavam nem aí que o brinquedo deles era feito de lixo reciclável. Porque eles estavam desfrutando o presente que o presente é. Ali, naquele estado de miséria, eles estavam juntando tesouros no reino dos céus, porque o reino é um estado de consciência presente, que desfruta o presente que o presente é. E não é que uma instituição religiosa ordinária disse para eles, aguentem firme aí, porque lá na frente a vida de vocês vai ser melhor, não. Mas era o próprio Jesus me mostrando ali, ó, eles são ricos agora. Quanta criança tem PlayStation 5, tem iPhone, tem quarto cheio de brinquedo e não tem oportunidade de desfrutar o presente que o presente é. Quando a gente começa a entender a natureza do reino e a natureza do que é ser rico, pleno e perfeito em Deus, a gente começa a perceber o que de fato é acumular riquezas no reino dos céus. É acumular experiências, é acumular esse desfrutar o presente que o presente é. Isto, obviamente, não nos impede de tomar atitudes dignas para transformar esse estado, né? Isso não nos impede. Ao contrário, isso nos impele. Porque se isto é de fato o reino dos céus, esse estado de consciência presente que desfruta o presente que o presente é, então você começa a perceber que você precisa de muito menos. Você começa a perceber que tem certas metas e certas coisas que a gente fica correndo atrás do nosso próprio rabo que são desperdício. Aí eu volto para a transcendência, centro o eixo da minha vida no plano espiritual, na identidade espiritual, e eu digo, bom, o Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso. Aí sim, a justiça do reino começa a se materializar em todas as dimensões. Eu separei aqui 3 parábolas para a gente fechar, que eu acho que são essenciais. E nós vamos ler agora essas parábolas a partir do reino, como um estado de consciência presente, que desfruta o presente que o presente é. Tá bem? Primeira parábola. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante.
e logo nasceu, porém não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Gente, veja, chave de compreensão. Se o reino de Deus é um estado de consciência presente, percebe? Qual é a chave dessa parábola? A qualidade do solo diz respeito à predisposição mental de cada pessoa. O solo abriga semente, assim como a mente abriga o ideal do reino. A consequência da semente diz respeito à qualidade de atitudes que surgirão dali. E o que é a semente aqui? A semente é o tripé do Sermão da Montanha até agora, o tripé do investimento filosófico. Virtudes, atitudes, transcendência. Então Jesus é o semeador, Yeshua é o semeador. Ele lança sementes. Olha, essas são as atitudes, essas são as virtudes, essa é a transcendência. O solo onde essas sementes caem diz respeito ao estado de consciência de cada pessoa, a mente de cada pessoa. E veja, Jesus dá 4 cenários, né? E só 25%, ou seja, um quarto, é que vai dar fruto. Então é interessante isso, né? Você parar para pensar assim. E de alguma forma, Jesus está dizendo assim, olha, o que eu estou semeando aqui só vai dar fruto em 25% de vocês. Olha que louco isso. Porque ainda assim ele escolheu acreditar. Ainda assim. Pô, 25%, hein? É pouco, né? Você parar para pensar. Imagina você falar assim para um fazendeiro, ó, você vai plantar aqui, nesses hectares, mas 75% da plantação vai morrer, viu? Só vai dar 25%. O cara não vai entrar nesse negócio. E Yeshua entra nesse negócio. A economia de Deus é uma economia diferente da nossa. Não dá para entender. A economia do amor, ela é diferente da nossa. Nós vamos entender já já por quê. Quando a semente cai no caminho, o que isso quer dizer? Quer dizer que o sujeito vem por uma aula como essa, recebe as sementes, entende virtudes, atitudes, transcendência, mas beleza, ele dá o bom e velho foda-se. Ah, isso aí é legal, mas isso aí não funciona aqui pra mim, não. Isso aí é coisa de... Minha avó que era esse negócio de igreja, e eu não tenho nada a ver com isso. Pronto, caiu a semente no caminho. Perdeu. Quando cai em pedregal, nasce, mas não resiste, né? O sujeito é fogo de palha, então ele vem, vê uma aula dessa, vê lá virtude, atitude, transcendência, fala, nossa, é isso aí, mano. Agora eu vou mudar. Agora é isso aí. Só que aí, né, não estava preparado para aquilo. Tem uma série de hábitos que o cara não quer mexer. Não, eu tô fazendo aí esse negócio que você falou, viu, Posati? Mas é que, sabe como é, né? A vida inteira eu fiz isso aqui, não tenho o que fazer, como é que eu vou mudar agora? Morreu. Essas pedras, né? O que é? É a terra muito compactada, né? O elemento mineral completamente denso, cristalizado. O que cristaliza na nossa mente? Hábitos. Então, dependendo dos hábitos cristalizados que tiverem no solo da nossa mente, você vai ouvir, você vai falar, nossa, tem razão, mas no dia a dia, teu hábito vai matar. Não vai deixar que aquele conhecimento, que aquela virtude, aquela atitude, aquela transcendência se enraizem dentro de você. E eu vou falar para você, dá trabalho você mudar hábito. Do mesmo jeito que dá trabalho tirar pedra de terreno, né? Você vai plantar, mesmo que tá cheio de pedra, tem que tirar as pedras para plantar. Caiu em espinho, significa que foi sufocado. É aquele cara que tá com, né, o cachorro correndo atrás do rabo. A nossa sociedade hoje sufoca, a infodemia sufoca. O excesso de informação sufoca, o excesso de necessidade inventada sufoca. O excesso de rede social sufoca. Sufoca.
né? É muita coisa minando isso. O excesso de comparação sufoca. Lembra que eu disse? A comparação corrompe a integridade do seu foco mental. Acabou. Então você está muito fora de si, muito para fora, essa semente não vinga. Terra boa dá trabalho de fazer, viu? Terra boa não é, né? Tem que compostar muita coisa, né? Tem que fazer esse solo respirar. Tem que aguar esse solo com a água do Espírito. Tem muita coisa para fazer aí. Mas dá. Agora, na proporção de Jesus, que economicamente falando, eu acho que ele não conseguiria nenhum parceiro em Wall Street, só vai ter 25% que vai dar certo. 75% aí, investimento de risco, hein, Jesus? Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Eita danado, hein? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo juntai no meu celeiro. Aqui uma outra chave, né? Veja, você olha e você, ai meu Deus, mas como assim, né? Não, pera, volta. Você já sabe o que é semente. As sementes são as virtudes, as atitudes e a transcendência. O campo é o mundo interior de cada um. É o mundo interior de cada um. Jesus, Yeshua, como representante da consciência crística, semeia o trigo nesse campo. Trigo que é moído para fazer o pão. Pão que é sinônimo de sustento. Então ele semeia virtudes, atitudes e transcendência, porque ele sabe que isso é o verdadeiro sustento do espírito humano. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o conhecimento da verdade, da realidade única, isso é o que de fato sustenta. E o homem só conhece isso quando ele cultiva virtudes, atitude e transcendência. Porque são essas sementes que geram a matéria-prima para fazer o sustento do pão. Vem o inimigo e semeia o joio. Quer dizer, a nossa vida ainda é toda junta e misturada, gente. Toda junta e misturada. O joio é a ilusão da matéria. Nós estamos na matéria, nós estamos no mundo físico. Você acha que eu não tenho no meu Instagram aqueles perfis que aparece Dubai, aquela coisa linda, luxuosa, gostosa, né? Iates, mulheres, dinheiro, mulheres, mansões, mulheres. Lembra do Pica-Pau? Era claro que está crescendo ali junto. Ao mesmo tempo, nós somos esse campo, nosso mundo interior é esse campo, que não cresce somente joio e não cresce somente trigo. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês estão vivendo polaridade. Vocês vivem num mundo de polaridade. Vocês vivem contrastes. E desse contraste nasce a consciência. Não adianta fugir do contraste agora. Não adianta sair da polaridade agora. O universo é dual. E existe uma razão. Agora, se você quiser sair da dualidade antes, não haverá tempo de você ter gerado consciência dentro de você. Por isso que ele fala, não adianta você arrancar agora, você vai arrancar o trigo junto. Deixa crescer os dois. Deixa crescer a ilusão. Deixa crescer a virtude. Por quê? Porque eu vou experimentando das duas coisas. É justamente
o fato de nós estarmos materializados no universo dual de polaridades que nos faz ter consciência do que eu quero e do que eu não quero. Você não sabe dizer o que você não quer se você não viver aquilo. Isso é a pedagogia da liberdade. Isso é a pedagogia da dualidade. Isso é a pedagogia de aprender a fazer escolhas. Percebe? Então tudo cresce junto no nosso mundo interior, mas chega um momento em que a gente alcança o estado de consciência do reino, que aí todo joio queima. Todo joio queima. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando dele semeou no seu campo. O que é realmente menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das hortaliças, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves dos céus e se aninham em seus ramos. Dá uma olhada aí, ó. Pedi para a Bruninha colocar nesse slide, ó. Olha aí, a semente de mostarda e olha o tamanho da árvore que ela forma. Essa parábola do grão de mostarda, ela é uma parábola sobre o poder das pequenas atitudes mentais. E veja, qual é o segredo aqui? O segredo é: quanto tempo leva para que a semente da mostarda vire um pé de mostarda tão grande? Leva tempo. Mas essa semente, ela vai sendo construída molécula por molécula, átomo por átomo, ao longo do tempo. Essa parábola mostra o poder das pequenas atitudes mentais reafirmadas ao longo do tempo. É uma parábola sobre uma fórmula que no círculo nós chamamos de consistência ao longo do tempo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo. Pequenas atitudes, grandes efeitos. Pequenas causas, grandes efeitos. Grandes efeitos. É tipo o efeito borboleta, né? Bate a mão e você não... Mas o que é o importante? Um pouco todos os dias. Essa é a pedagogia do espaço-tempo. Essa parábola fala da pedagogia do espaço-tempo. Um pouco por dia, todos os dias. Pequenas atitudes mentais todos os dias. Lembra aquela ideia do efeito borboleta, né? Que uma borboleta bate as asas num canto e dá um furacão no outro, né? Como se tudo tivesse muito encadeado e tal. Eu me lembro de uma vez que eu, pensando nisso, né? Era bem no comecinho do círculo e eu tive uma visão de um campus muito grande, físico, com um auditório grande, muita gente reunida, prédios com salas de aula, com estudo, toda uma comunidade ali envolvida nesse grande campus. E eu olhei para aquilo, me assustei, falei: Juliano, não perde o foco, isso talvez seja uma fase 2. Vai ser uma fase 2. Vamos focar no efeito borboleta, pensei. Vamos bater as asinhas agora. Vamos plantar o grão de mostarda e cuidar do grão de mostarda, porque se eu ficar preocupado com o pé de mostarda, né? Muitas vezes é isso, a gente vê o grão de mostarda, mas a gente não consegue acreditar que aquele grande pé de mostarda já existe ali em potência. E aí, quando eu não acredito que aquilo existe ali em potência, eu rompo o meu relacionamento com a pedagogia do espaço-tempo. E eu deixo de praticar pequenas atitudes mentais todos os dias. E aí eu não acredito, esse grão de mostarda nunca sai da potência, ele sempre fica ali, ele nunca vem a ser de fato um pé de mostarda. Eu olhei para aquilo e falei assim: não vou me preocupar, eu vou me focar no efeito borboleta. Eu vou bater as minhas asinhas aqui, eu vou fazer a minha parte todos os dias e uma hora isso vai acontecer. E foi interessante que naquela semana a Elaine, que trabalha lá com o Robson Pinheiro, me ligou. E ela falou: pô, Zat,
Eu tô sentindo que tem um pessoal seu aqui comigo. Eu falei, não me diga. E ela falou, estão me dizendo um negócio que você tá pensando uns planejamentos aí meio comprido, né? Assim, de longo prazo. Eu falei, por quê? Eu falei, eles estão me dizendo aqui que você dividiu, que diz que tem uma fase 2, assim, né? Aí eu gelei na cadeira. Falei, essa mulher pôs escuta na minha casa, essa só psicótica, ela tá aqui. Eu falei, tem uma fase 2. Ela falou, então eles estão aqui me dizendo que é isso mesmo, viu? Que não é pra você duvidar, não. E que vai ser como se fosse um efeito borboleta. Porra. Cara, que ela falou isso foi um soco no meu estômago. E aí, vamos lá. Nossa, e por um tempo eu fiquei meio alucinado com esse negócio de como é que eu vou montar esse campus? Não tinha nem dinheiro direito para pagar a folha tinha 3 funcionários no circo, não tinha direito para pagar direito a folha de pagamento. E com muito tempo comecei a perceber que seja feita a tua vontade na terra como no céu. E se na terra como no céu tem um tempo, é a pedagogia do espaço-tempo, é a construção no tempo. Não acontece do dia para a noite. Por quê? Porque o tempo retarda as coisas do espírito para se manifestarem na matéria. E antes das coisas do espírito se manifestarem na matéria, elas precisam passar pela mente. E aí nós tivemos uma canalização no círculo da Econ em 2019. E ela falou, agora sim nós começamos a materializar tijolo por tijolo dessa escola de pensamento que o círculo vai se tornar. Aí, falei, nossa, entendi, vai começar, fiquei animado. Aí eu falei, bom, se é uma fase 2, de repente posso fazer uma fase 1,5 no meio do caminho, né? Para pegar uma casinha menor, montar um negócio, né? Aí nós começamos a procurar umas casas, começamos a ver, tinha uns telhados, uma coisa e tal, achei uma casa. Nós tínhamos construído uma casa em cima do baguá, do Feng Shui, a casa era linda, parecia a casa do professor Xavier. Falei, nossa, School for Gifted People, né? Escola para crianças especiais. É aqui que nós vamos montar a escola dos círculos, Círculo Escola Filosófica. Fui ver, tava R$1,5 milhão a casa. Eu falei, tá bom, me dá um tempo aí, né? Eu não acreditava naquilo e ficamos super animados e tal. O tempo passa. Beleza. Juntamos ali uma condição que dava para comprar. É aquela coisa, né? Junta daqui, que é a marca dali, que pega uma coisa aqui, que financia uma parte ali. Dava. Liguei pro corretor. A casa tá para vender? Tá. Falei, tá me esperando. Fui para lá. Marcamos, eu e a Juliana fomos tomar um café do lado. Marcamos 8 horas com o cara, 7 horas a gente tava tomando café assim, com borboleta no estômago. E teve um detalhe, né? Quando eu tinha juntado essa grana para comprar essa casa aqui, que seria para começar esse campus, a Elaine me ligou de novo. Falei, meu Deus do céu. Porque eu tava assim, puta, compro ou não compro, vamos ou não vamos, avanço ou não avanço, dou ou não dou esse passo. Me liguei lá, opa, Zá, tudo bom? Falei, já gelei na cadeira. Falei, ai meu Deus do céu. Ela falou, estão me dizendo aqui, não tem muito tempo para conversar, não, mas estão dizendo aqui que não é para esperar, você tem que dar esse passo agora. Tá bom, então vou. Marquei com o corretor e fui, tomei o café. Aquela ansiedade e tal. Aí 15 minutos antes do horário da visita, um sujeito me liga e fala, então, seu Juliano, sei bem como falar isso pro senhor. Eu falei, o quê? Fala logo uma vez, criatura. Então é que a mulher não quer mais vender a casa. Eu falei, é miserável. Me deu tanto tempo juntando esse dinheiro para comprar essa casa, para montar essa escola. Isso é um projeto espiritual. E essa mulher nunca vai vender. Como que essa mulher nunca vai vender? Não quer mais vender. Eu falei, porra. Cara, foi um banho de água fria. Daí você volta, né? Vai lá. Começa a ler toda as comunicação espiritual de novo. Assim, eu perdi alguma coisa. Perdi a meada. Daí a gente entendeu. Escola de pensamento. Eu tava lendo um livro da Marilena Chauí, que é uma filósofa muito fantástica.
E ela estava falando dos estoicos, né? Que o Zenon, que foi o grande iniciador do movimento do estoicismo, ele não era cidadão ateniense, então ele não tinha direito de comprar uma propriedade em Atenas, né? Os filósofos naquele tempo, eles pegavam a própria grana, compravam os espaços, né? E faziam ali a escola, né? Às vezes os novos adeptos vinham, vendiam tudo que tinham e iam se dedicar ao estudo da filosofia, e aquilo ia manter na escola, né? Só que o Zenon não era cidadão ateniense, ele não podia comprar nada. Então ele começa a reunir os discípulos dele numa praça pública, na frente de um grande pórtico, de uma grande porta. Estoico vem disso, né? Aqueles da porta, os da porta. E a Marilena Chauí explicava nesse livro, escola filosófica não é um lugar, escola filosófica não é uma instituição, a escola filosófica é um estilo de vida. Eu tinha confundido tudo. Antes de materializar um campus físico, era preciso materializar um campus mental. Era preciso que a escola filosófica existisse como um estilo de vida para nós. E o Círculo, ele é uma escola filosófica que está se movendo dessa semente de mostarda para essa grande árvore, que um dia vai ser esse grande campus físico, mas ele está nesse estágio onde nós precisamos entender e ancorar que a nossa escola filosófica, ela é um estilo de vida. Você que é aluno do Círculo, que é uma escola filosófica, você tem um estilo de vida. E qual é o principal estilo de vida? O que norteia o estilo de vida dos alunos do Círculo? A exoconsciência, a cocriação exoconsciente. É o fato de eu integrar na minha vida de uma maneira funcional o meu relacionamento com seres de humanidades multidimensionais de maneira que eu produza, que eu cocrie inovação para o mundo, inovação para a minha comunidade, inovação para o contexto onde eu estou inserido. Esse é o objetivo do nosso curso de iniciação à exoconsciência, que abre matrículas uma vez ao ano nos meses de julho e agosto. Agora. Não há uma única turma, porque a iniciação à exoconsciência é uma jornada de um ano, são 90 aulas, divididas em 10 módulos, um ano de estudos, com encontros de mentoria ao vivo, todos os meses. Eu e o time de mentores do Círculo, nós estaremos ao vivo com vocês, todo quarto sábado do mês, geralmente, num encontro de mentoria de 4 horas. Porque, gente, não é só o conhecimento, não é só o saber, não é só a curadoria. A gente tem que estar lado a lado, junto. O Pai é nosso, o pão é nosso, a escola é nossa. Nós vamos juntos. Estado mental de cocriação tem a ver com nós, não tem a ver somente com eu. Tem a ver com como eu faço parte desse nós. Fica aqui o meu convite para você. Se você entendeu que o Círculo Escola Filosófica, ele é um estilo de vida, e que esse estilo de vida prega, propaga, integra a exoconsciência, integra a relação com seres multidimensionais como um estilo de vida, como uma prática de cocriação para produzir algo novo no ambiente em que você está, se você entendeu isso, se você entendeu que você é esse campo onde Yeshua semeou virtudes, atitudes e transcendência, e que agora o seu trabalho é produzir frutos, é fazer com que esse trigo cresça e alimente não apenas você, mas as pessoas que estão ao seu redor, que esse grão de mostarda se manifeste plenamente como uma árvore, meu convite é: faça parte desta turma do curso de iniciação à exoconsciência que está começando agora. Faça parte conosco, venha. É demais, gente, é demais. Faltam palavras para dizer o impacto, a transformação, a mudança que a nossa vida tem depois de uma jornada como essa. Você pode pesquisar, você pode perguntar para os nossos alunos para
para qualquer aluno do curso de Exoconsciência que fez a jornada completa, pergunta para aquela turma que estava comigo lá no palco, curtindo no último congresso do Círculo, fazendo bagunça no palco, pergunta para eles se a iniciação à Exoconsciência como estilo de vida não foi um marco divisor na história deles. Eu tenho certeza que você vai encontrar histórias lindíssimas, transformadas, histórias de transformação, histórias de pessoas que foram transformadas e que hoje se tornaram a transformação que eles viveram na vida de outras pessoas. Faça parte conosco. As matrículas ficam abertas somente nos meses de julho e agosto, depois fecha, depois a gente vai para dentro e vai trabalhar com esse grupo. Mas faça parte, organize-se, agiliza, não dorme no ponto, bom? Não dorme no ponto. Vem com a gente que você não vai se arrepender. Na próxima aula, nós vamos falar muito sobre propósito, a partir das trilhas, a partir desse investimento filosófico que Jesus faz no Sermão da Montanha. Como viver com propósito a partir de tudo isso. Tchau. Sempre avante, que questa é uma coisa più importante.